Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro, a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez eu conto com o apoio de você que está ouvindo essa pregação para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar os seus comentários na pregação de hoje e principalmente compartilhe essa pregação para que juntos possamos alcançar mais e mais pessoas. E como a igreja celebra hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, eu quero trazer para vocês uma reflexão muito especial de Dom Henrique Soares da Costa. Ele falou muito bem, maravilhosamente bem, sobre esse dia e eu gostaria de partilhar com vocês. E ele disse assim: esta é uma grande festa litúrgica em honra do Cristo, a dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral do Papa, Bispo de Roma. No século IV, o imperador Constantino deu este grande edifício ao Papa São Silvestre I, que o consagrou, dedicando-o a Deus como Catedral de Roma. A nova catedral foi dedicada ao Divino Salvador e mais tarde também aos santos João Batista e João Evangelista. Como se localiza numa antiga chácara da nobre família romana dos Laterani, foi chamada popularmente de São João do Latrão. Pois bem, essa solenidade nos traz à mente e ao coração 3 aspectos importantes da nossa fé. Primeiro, todo templo cristão dedicado a Deus é imagem do próprio Cristo. Ele, no seu corpo ressuscitado, é o verdadeiro templo, do qual o templo de Jerusalém era apenas uma imagem e profecia. Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. É do corpo ressuscitado do Senhor, verdadeiro templo, que brota a água da vida. A água que é símbolo do Espírito Santo. É a esta realidade tão bela e misteriosa que alude à leitura de Ezequiel. A água corria do lado direito do templo. Essas águas
correm para a região oriental, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Haverá vida onde o rio chegar. Nas margens do rio crescerá toda espécie de árvores frutíferas, que servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. A imagem é bela, rica. A água que brota do lado direito do Cristo transpassado é o Espírito Santo, dado pelo Senhor à Igreja e à humanidade, para que nele tenhamos a cura de nossos pecados e a vida em abundância. Por tudo isso, veneramos e respeitamos nossos templos. Eles são imagem do próprio corpo ressuscitado de Cristo, fonte do Espírito e lugar de onde dá o encontro com o Pai. Por isso, toda a igreja, mais importante, as paróquias e sobretudo as catedrais, são dedicadas a Deus como Cristo, que foi todo consagrado ao Pai. Segundo, a igreja é, primeiramente, a comunidade. Vós sois a construção de Deus. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Nossos templos são chamados de igreja porque são casas da igreja, espaço sagrado na qual a igreja e comunidade se reúne num só Espírito Santo, para assim, unida ao Filho Jesus, elevar o louvor de glória ao Pai, sobretudo na Eucaristia. Que maravilha! Assim, celebrar a dedicação de uma igreja-templo é recordar que nós somos igreja-comunidade, corpo de Cristo, templo verdadeiro de Deus, pleno do Espírito Santo. Santo Agostinho recordava: a dedicação da casa de oração é festa da nossa comunidade, mas nós mesmos somos a casa de Deus. Somos construídos nesse mundo e seremos solenemente dedicados no fim dos tempos. Nós, cada um de nós, somos pedras vivas, pedras vivificadas pelo Espírito, para formarmos um só edifício espiritual. Isso é, o edifício no Espírito Santo. E esse edifício é a igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Irmãos, a igreja somos nós. A igreja é cada um de nós, chamados a assumir nossa parte na edificação do reino de Deus. Na igreja, nós não somos espectadores, somos atores, somos participantes. Não nos omitamos, portanto. Não recebamos a graça de Deus em vão. Nos tornamos igreja pelo batismo, que nos fez membros do corpo de Cristo. E em cada Eucaristia, vamos nos tornando sempre mais corpo de Cristo, até sermos plenamente configurados com Ele na glória. Então, não recebamos em vão tamanha graça. Terceiro, a Basílica de Latrão é a catedral da Igreja de Roma, a catedral do Papa. Na sua entrada há uma inscrição: Mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo. Compreendamos, a Igreja de Roma, isso é, a Arquidiocese de Roma, é a igreja de Pedro e de Paulo. É a igreja que preside todas as outras dioceses do mundo. É a mais venerável de todas as igrejas da terra. Santo Inácio de Antioquia, referindo-se a ela, lá pelo ano de 97, com indivisível veneração, numa carta que endereçou aos cristãos romanos, o santo bispo de Antioquia escrevia: a igreja, objeto de misericórdia, na magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu único Filho, amada e iluminada na vontade daquele
que conduz à realização de todas as coisas que existem, segundo a fé e o amor de Jesus Cristo, nosso Deus. A mesma que também preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de máxima beatitude, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, e colocada acima das demais na caridade, que possui a lei de Cristo e o nome do Pai. O Papa, como bispo de Roma, é cabeça do colégio dos bispos e sinal visível da unidade da Igreja na fé e na caridade. É por isso que hoje nos unimos à Igreja de Roma, na festa da dedicação, da consagração da sua catedral, a Basílica do Latrão. A catedral de cada diocese é a igreja do bispo, sucessor dos apóstolos. Quanto mais importante é a catedral do bispo de Roma, sucessor de Pedro. Por isso, ela é considerada a mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo. Assim sendo, a festa de hoje nos convida também a rezar pela Igreja de Deus que está em Roma e pelo seu bispo Francisco. Convida-nos a estreitar nossos laços com Roma e com o Papa, retomando nossa consciência do papel que ele tem como vigário de Pedro, a quem Cristo confiou a sua igreja, num mundo tão complexo, com tantas ideias, opiniões, modas, num cristianismo que vê surgir tantas heresias, sem nenhum fundamento teológico, sem nenhuma seriedade, sem nenhum enraizamento na tradição apostólica, muitas vezes difundido pela força do dinheiro e também pela conivência dos meios de comunicação ávidos de lucro, fazendo um terrível mal à fé dos simples e desavisados. No mundo assim, reafirmemos nossa comunhão firme, profunda e convicta com a Igreja de Roma e seu bispo, a quem o Cristo entregou de modo particular as chaves do reino e deu a missão de confirmar na fé os irmãos. A comunhão com Roma é garantia de estar naquela comunhão que Cristo sonhou para a sua igreja. A garantia de permanecer na fé apostólica, transmitida uma vez por todas. É garantia de não cairmos no tipo de cristianismo alheio àquilo que o Senhor Jesus pensou e estabeleceu. Que essa festa de hoje seja uma feliz ocasião para professarmos na exultação e no louvor a nossa fé católica, da qual tomamos posse com humildade e na qual esperamos ser salvos. Meus irmãos e minhas irmãs, confesso para vocês que é um grande privilégio poder partilhar nesse dia essa maravilhosa mensagem de Dom Henrique Soares, porque nós podemos entender claramente esse sentimento e, acima de tudo, essa graça de Deus, esse privilégio de nós sermos cristãos católicos. Isso é uma grande dádiva de Deus para cada um de nós, mas que nós temos uma grande responsabilidade de continuarmos sendo fiéis aos princípios dos apóstolos e seguindo fielmente aquilo que a Santa Igreja nos ensina, sendo sinal de conversão nesse mundo e entendendo que, como Dom Henrique Soares nos explicou tão maravilhosamente, nós somos o templo do Deus vivo. O Senhor habita em nós, mas temos a grande graça de saber que em cada lugar que há uma igreja católica apostólica romana, aquele lugar nunca vai ser uma outra coisa. Aquele lugar sempre vai ser aquele templo que foi consagrado ao Senhor. E ali naquele templo está o nosso Senhor Jesus, vivo, presente, 24 horas por dia,
no Santíssimo Sacramento. Ali está o Senhor. Aquele templo é o templo onde habita o Senhor. E eu e você somos chamados a ser também esse templo vivo, esse templo da graça de Deus, tendo essa certeza que o templo, ele reflete a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o templo vivo. Esse templo que por 3 dias eles acharam que eles o haviam destruído. Mas esse templo que ressuscitou, o Senhor que está vivo. E através dessa profecia maravilhosa de Ezequiel, as águas que correm, as águas que curam, as águas que libertam. E eu gostaria que você pudesse visualizar quando o Senhor foi transpassado e sangue e água jorraram na terra. Sangue e água que curam, sangue e água que libertam, sangue e água que dão vida. Esse sangue e água que brota do Senhor, que traz vida para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus que nos move, o Espírito Santo que age em nós. E nós, como católicos batizados, nunca podemos esquecer. Nós somos a igreja, a comunidade que se reúne no templo. O Senhor nos ama tanto que Ele quis habitar em nós. Ele quer cada dia mais tomar conta de toda a nossa vida. Nós somos santuários do Senhor. Então, a igreja comunidade é a igreja que se reúne na igreja templo. E o Senhor habita na igreja templo. Ele habita no nosso coração, na igreja comunidade. E quando nós nos reunimos, grandes coisas acontecem. Por isso eu creio que pode o inferno todo se levantar contra a igreja do Senhor, que ela não vai cair, porque essa igreja está edificada na rocha. E nós devemos sempre lembrar, nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito. Por isso, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que zelar por esse grande tesouro que o Senhor nos deu. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quero rezar com vocês o salmo de hoje, o Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio, é vigor. O Senhor que está sempre pronto. O Senhor que se mostra um socorro nos momentos de angústia. Por isso nós não tememos, Senhor. Mesmo que a terra estremeça, mesmo que os montes desabem, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Te louvamos, porque esses braços de um rio que vem trazer a alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, se Deus está no nosso meio? É o Senhor que vem em nosso socorro e que vem nos ajudar. Nós te bendizemos, Senhor, porque conosco está o Senhor e Rei do Universo. E declaramos, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus. E podemos contemplar nesse dia as suas maravilhas e te louvar, Senhor, pela sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Louvado sejam